meu tópico hoje é justiça própria. Eu quero sugerir a você que esse é o problema mais comum e sério que confronta a maioria das pessoas religiosas. E a maioria de vocês aqui nessa manhã, inclusive eu, são pessoas religiosas. Se não fôssemos as pessoas religiosas, não estaríamos aqui. Então essa é uma mensagem para você e para mim. E eu confio pela graça de Deus para identificar e analisar o que, como eu já disse, eu considero ser o problema mais comum e o maior perigo espiritual que enfrentam as pessoas religiosas. E isso inclui os cristãos, obviamente. Quando eu vejo o que está escrito no Novo Testamento, o grande problema de Israel como nação, e vejo que também foi por causa desse problema que Israel perdeu o seu Messias. Foi isso que impediu eles de reconhecerem o Messias. E se você considerar os 1900 anos de tragédia e sofrimento que resultaram disso, esse problema pode estar na vida de um indivíduo, numa igreja, ou de uma nação. Qualquer desses. Para uma passagem bíblica, para a gente abrir aqui, eu gostaria de entrar ali em Romanos 10, os versos de 1 a 4. Irmãos, o meu desejo é que vocês sejam salvos. Não se trata de derrotar os árabes ou herdar a terra. É para ser salvo. Por isso eu estou dando testemunho que eu tenho pelo zelo de Deus, não segundo o conhecimento. E por eles que, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Essa é a análise do problema deles. Sendo ignorantes da justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se submeteram à justiça de Deus. Indo estabelecer a sua própria justiça. Eu diria que essa é a descrição bíblica da justiça própria. Esse é o problema que estamos analisando hoje. E talvez um nome melhor para a justiça própria seja a retidão própria, né? Porque Cristo é o fim da lei para toda a justiça de todo aquele que crê. Isso foi escrito com muito cuidado. Ou como ali na parte da história de Israel, ou como parte da cultura de Israel. Mas ali diz que o Cristo é o fim da lei como um meio para alcançar a justiça diante de Deus. E quando Cristo morreu na cruz, isso excluiu final e para sempre a lei como uma forma de justiça diante de Deus. E diz ali que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nela crê. Não há exceções, nem para judeus, nem para gentios, nem para católicos, nem para protestantes. Cristo é o final e para sempre o final da lei, como um meio de alcançar a justiça com Deus. É uma declaração muito importante. E eu realmente acredito que poucos cristãos apreciam isso da maneira correta. Eu realmente tenho que dizer que, de acordo com a minha observação, multidões de cristãos vivem numa espécie de crepúsculo entre a lei e a graça. E eles realmente não sabem a qual lugar eles pertencem. E eles acabam perdendo os benefícios de ambos. Israel deveria saber que a sua própria justiça nunca seria suficiente, porque Isaías avisou isso muito antes, claramente. Se você for ali em Isaías 64, versículo 6,
A gente vai ver isso. Mas somos todos como coisas impuras. E isso se refere principalmente a Israel e depois toda a raça humana. Mas todos somos como coisa impura. E todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. E muitas pessoas entenderiam que Isaías dissesse que todos os pecados nossos são como trapos imundos. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse que todas as nossas justiças são como trapos imundos. O máximo que podemos alcançar para estabelecer a nossa própria justiça aos olhos de Deus não é nada melhor do que trapo imundo. E ele diz que, como resultado, todos nós murchamos como uma folha fora da árvore. E as nossas iniquidades são como o vento que nos levam embora. Portanto, vamos ter em mente, desde o início, todas as nossas justiças aos olhos de Deus não são melhores do que trapos imundos. E estou me referindo aqui ao melhor do que a gente pode fazer. Qualquer forma que a gente tenha para alcançar a justiça não passa o nível de um trapo imundo. Então, agora um exemplo de justiça própria, eu quero ler ali em Lucas 18. O fariseu que orava no templo e a outra pessoa que orou junto com ele. Você se lembra que era o publicano ou o cobrador de impostos? Eu creio que esse fariseu é um padrão perfeito de retidão própria. Ele representa as 5 características que são características da retidão própria. Leremos a parábola, que está ali em Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Lucas 18, do 9 a 14. E eu quero que você observe que ali é uma parábola. Não é o que realmente aconteceu, mas é algo que ilustra princípios. Então vamos lá, Lucas 18, começando no versículo 9. E esse é Jesus, contou a parábola, e alguns confiavam em si mesmos, eram justos e desprezavam os outros. Achavam que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro republicano, outro publicano ou cobrador de impostos. O fariseu levantou e orou assim consigo mesmo: Deus, eu te agradeço que eu não sou como os outros homens, que extorquem os outros, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu te dou o dízimo de tudo que eu possuo. Mas o publicano, estando longe, nem ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o grego diz para mim, pecador. Eu sou o pecador que precisa da misericórdia. Então Jesus comenta ali, gente. Eu digo que o homem, o publicano, ele desceu justificado para casa, e não o outro fariseu. Que aquele que se exaltou vai ser humilhado. Aquele que se humilha vai ser exaltado. Isso é uma lei que rege o universo. Gente, é muito importante entender isso. Todo aquele que se exalta vai ser humilhado. E todo aquele que se humilha vai ser exaltado. É uma lei. Como a gravidade. Portanto, vamos colocar uma escolha diante de cada um de nós, né? A gente pode resumir assim: o caminho para cima é o caminho para baixo. Quanto mais você desce, mais alto Deus te levanta. Quanto mais você tenta se exaltar, mais alto você tenta subir, mais baixo Deus te coloca. Vamos examinar 5 características distintas da retidão própria dos fariseus. Em primeiro lugar, eles eram totalmente egocêntricos, né? Veja bem, isso é uma característica clássica da retidão própria. Deixa eu falar aqui, nos últimos 12 anos eu lidei com centenas de pessoas que precisavam de libertação de demônios. E eu observei que eles tinham uma característica em comum. Todas essas pessoas, né? Todas elas eram egocêntricas. Eu acho que nunca houve uma exceção nessa afirmação. O egocentrismo é uma prisão que o diabo cria para nós. Então, fica atento para o seu egocentrismo. Em primeiro lugar, ele confiou em si mesmo. Então, eu acho que isso é muito característico. No versículo 14, ele diz que se levantou e orou consigo mesmo. Você já conheceu pessoas que oram consigo mesmo, sabe? Elas fazem orações, mas não são direcionadas a Deus. Elas estão apenas ali envolvidas nelas mesmas, na vida delas, nessa própria religiosidade.
Então, em segundo lugar, essa é a parte que é realmente perigosa e mortal. Ele desprezava os outros. Ele confiava em si mesmo, porque ele era justo e desprezava os outros. E eu acredito que isso é um subproduto da retidão própria, que pessoas hipócritas passam a desprezar os outros. A terceira característica, gente, é o padrão de comparação, que é totalmente antibíblico, né? Ele se comparou com outras pessoas. Deus, eu te agradeço que eu não sou como os outros homens, especialmente esse publicano aqui. Eu quero dizer a você, e vamos ver isso mais tarde, que esse é um padrão de comparação totalmente fora das Escrituras. Deus não nos compara com outros. Ele não nos encoraja a nos compararmos com outros. E quarto lugar, mais uma vez é totalmente típico isso. Ele tinha sua própria pequena lista de regras, que ele fez para se adequar a si mesmo, porque ele era conveniente, né? E principalmente, eles eram negativos, gente. Principalmente as coisas que ele fez, principalmente as coisas que ele não fez. Não eram principalmente as coisas que ele fez, mas principalmente as coisas que ele não fez. Ele não era injusto, não era um extorsor, ele não era um adúltero e não era como os publicanos. Ele tinha duas pequenas regras positivas ali. Ele jejuava 2 vezes e dava o dízimo. Então isso é típico da natureza humana. Quando eu era soldado no exército britânico, muitos anos atrás, o Senhor me salvou, eu estava no exército, e a mudança na minha vida impressionou os meus colegas soldados. Eles vinham até mim nos momentos mais estranhos e de uma forma bem constrangedora. Eles começavam a falar comigo sobre religião e tudo mais. E eu falava com eles sobre ser salvo. Então eles iam ao assunto do pecado, a gente passava por esse assunto e eu percebia que assim que você fala com um pecador sobre pecado, ele fica defensivo. Ele tem uma listinha de coisas que ele não faz. Eu não cometo adultério, eu não mato. E isso é típico de soldado. Não é muito comum, mas é uma das primeiras reivindicações. Ou seja, não bato na minha esposa. Eu pago, como a gente costumava dizer ali naquela época na Inglaterra, 20 shillings por libra. Isso mudou agora, né? E eu percebi que cada um tinha sua listinha que combinava de acordo com a personalidade dele. E essa foi a defesa contra qualquer acusação de que ele era um pecador. Gente, isso é típico do fariseu. Ele tinha listinha de regras. E o quinto ponto sobre a justiça do fariseu é que era totalmente estática, né? E não permite espaço para mudança nem progresso. Tudo que ele tinha é o seu pequeno conjunto de regras, e tudo que ele pretendia fazer era continuar a cumprir aquelas regras. Esse era o começo e o fim da religião, a religião dele. Então, muitas vezes a gente fala sobre legalismo, mas às vezes eu acho que a gente não define bem o que a gente está falando. Legalismo significa, em algum sentido, basear a sua retidão numa lei. É isso mais ou menos o que a gente quer dizer. Um outro dia, um amigo meu, que é católico, me ofereceu essa definição de legalismo, que eu considero muito, muito boa. Muito boa. Ele dizia ali, em essência, que o legalismo é fazer uma lei um fim em si mesma e perder de vista o verdadeiro propósito para qual a lei foi dada. Gente, eu acho isso excelente. Eu vou repetir. O legalismo é fazer a lei da lei um fim em si mesmo e perder de vista o propósito para o qual ela foi dada. Então o legalista ele fica preso nas suas próprias regrinhas. Ele perde a visão total de por que foram dadas as regras. De certa forma, é como uma pessoa que não consegue ver a madeira da árvore. Ele está tão perto dos troncos das árvores que ele não consegue ver um buraco ali. E por que a lei foi dada? Esse não é o assunto exatamente aqui da mensagem, eu não quero insistir muito nisso, mas a Bíblia, ela nos dá uma resposta muito clara, prática e simples de por que a lei foi dada. Se você quiser, a gente vai ali em Mateus 22, do versículo 35 até o 40. Isso fala de um advogado. Mas eu gostaria que você soubesse que isso não significa um advogado.
E se a gente pensar que o Senhor foi um tanto desanimador com os advogados, não vamos pensar que ele desrespeita os advogados. Porque o equivalente hoje de um advogado talvez seja um teólogo, né? Um advogado não era alguém que interpretava a lei secular e julgava casos. Ele era um estudante e um professor da lei religiosa de Moisés. Então, quando você lê um advogado, veja bem, se você quer um equivalente contemporâneo, eu acho que seria muito melhor a gente usar a palavra teólogo do que pensar em advogado. E às vezes eu acredito que o senhor está meio que contra os teólogos. Então um deles, que era advogado, perguntou, tentando Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E essa foi uma pergunta específica a Jesus, e Jesus deu uma resposta prática bastante específica também. Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Foi a resposta da pergunta. Então ele foi além e deu outra resposta que nem foi solicitada. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Amará ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, quando Jesus fala sobre a lei e os profetas, ele quis dizer que um judeu contemporâneo chamaria de Tanakh, que é o Velho Testamento, né? E ele disse que todo o Antigo Testamento está baseado nesses dois mandamentos. Ama a Deus e ama seu próximo. Tudo está baseado nesses dois mandamentos. Agora, se eu tirar aqui a minha jaqueta e pendurar ali num cabide, o cabide tem que estar lá antes que eu possa pendurar a minha jaqueta. Então, se a lei depende desses dois mandamentos, esses dois mandamentos são primários e a lei é secundária. E o propósito para o qual a lei foi dada é para produzir essas duas coisas, amor a Deus e amor ao próximo. Qualquer uso, aplicação ou interpretação da lei que não produz essas duas coisas é um uso indevido. Uma interpretação errada, uma má aplicação. E eu penso que a gente tem que dizer que muitas pessoas estão muito ocupadas com as leis religiosas, são em geral, essas são as menos amorosas, as pessoas que amam menos. Bob Mumford uma vez falou que se você consegue ser mais gentil do que com o José ali, o homem do bar, da esquina, do que o frequentador comum da igreja. Perdão, ele falou que é mais fácil você conseguir gentileza do Zé da esquina, dono do bar da esquina, do que um frequentador comum de igreja. E eu estou inclinado a pensar que isso é muito preciso. Portanto, o propósito da lei é o amor. E qualquer tipo de aplicação da lei que não atenda esse propósito é uma aplicação incorreta. Veja, tem uma outra passagem em 1 Timóteo 2, capítulo 1. Perdão, em Timóteo 2, capítulo 1, versículos 5 a 6. Eu vou ler ali a versão King James e depois eu vou dar uma alternativa na Nova América, na versão NASV, que é muito mais clara. Agora o fim do mandamento é a caridade. Isso é o quê? Amor. De coração puro, de uma boa consciência, de uma fé infame. Acho que diz que o fim do mandamento, o novo padrão, diz que é o objetivo da nossa pregação, né? E o objetivo da nossa instrução é uma coisa, o amor. Temos um objetivo. Não muito diferente esses objetivos. O objetivo da nossa instrução é o amor. E se a gente se desviar dele, Paulo diz depois que vão ser apenas palavras vazias e perda de tempo. Se isso não nos leva ao objetivo do amor. Agora, para um exemplo do mau uso da lei e o legalismo no sentido mais verdadeiro, vejamos a atitude em relação ao sábado nos dias de Jesus. Primeiro de tudo, a gente vê o propósito para o qual o sábado foi dado. Qual o propósito? Qual o propósito pelo qual o sábado foi dado, gente? Você vai encontrar que isso foi declarado lá em Êxodo 23, 12. Não apenas ele declara ali o requisito básico de observar o sábado, mas ele também declara que o Senhor ordenou o sábado. 6 dias você vai fazer o teu trabalho. Aliás, aqueles que acreditam na guarda do sábado também deveriam acreditar no trabalho de 6 dias. Porque está tudo no mesmo mandamento. 6 dias você trabalha, no 7º dia você descansa.
é que o teu boi e o jumento descansem também. 6 dias. E o filho da tua serva e o estrangeiro possam se refrescar. Essa é a palavra. E existem ali duas palavras, gente. Descanse e refresque-se. Descanse e refresque-se. Esses são os dois objetivos principais do ponto de vista do homem, para qual o sábado foi ordenado. Aquele homem, toda a sua família e o seu animal, talvez ele goste de descansar e refrescar. E Jesus disse, a gente não precisa nos virar até lá. Marcos 2:27, é importante que a gente leia isso. O sábado foi feito para um homem, não foi o homem que foi feito para o sábado. E os fariseus fizeram o contrário, né? Viram que em detalhes o momento. Viraram a coisa de cabeça para baixo. Então isso agora, o homem foi para o benefício do sábado, segundo eles. Não o sábado para o benefício do homem. E eu sugeriria a você que esse é o uso típico do legalismo. É algo que o homem ordenou para o bem do homem, Deus ordenou para o bem do homem, mas aí o homem vai e faz um fardo daquilo ali em vez de uma bênção. E é o exemplo, que é o tipo de conversa que houve entre Jesus e os líderes religiosos no sábado de Lucas 13. Agora, se você ler o Evangelho, vai notar que Jesus quase se esforçou para curar as pessoas em sábado. E acho que ele fez isso porque esse era o propósito básico para o qual o sábado foi dado, trazer descanso e refrigério. E como é que pode uma pessoa que está aleijada, retorcida, em agonia, conhecer o verdadeiro descanso ou revigoramento? Mas, por outro lado, os líderes religiosos, eles queriam manter os aleijados, queriam manter eles deformados, que sofressem com aquela condição durante todo o sábado, só para observar o sábado. Então, eles realmente pegavam o sábado e distorceram aquilo para realizar o oposto do que Deus pretendia que ele realizasse. Gente, isso é típico legalismo. Vamos ler essa história. A gente não precisa insistir nisso. Lucas 13:11. Tinha uma mulher que tinha um espírito de enfermidade por 18 anos. E ela estava toda presa e não conseguia de forma nenhuma se soltar. E aparentemente a condição dela não era espiritual, mas só física. E como resultado do espírito de enfermidade, seu corpo ficava preso e ela era incapaz, toda retorcida, de ficar em pé. E eu tenho certeza de que todos nós já vimos uma pessoa de vez em quando se arrastando nessa condição. E o meu coração sempre se moveu ali de compaixão por eles. E na verdade eu gostaria de poder fazer o que Jesus fez para essa mulher. E quando Jesus viu, chamou e disse, mulher, você está livre da tua enfermidade. Jesus fez declarações de fé porque ainda estava naquela mesma condição. Depois disso, ele disse como antes, colocou as mãos sobre ela. Agora alguns pentecostais vão dizer que isso não é bíblico, impor as mãos sobre as pessoas que têm espírito maligno. Mas ela tinha um espírito maligno de enfermidade. Jesus pôs as mãos sobre ela. Então eu vou seguir Jesus. Eu coloco as mãos sobre ela. Ele colocou as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou. E ela glorificou a Deus. E o chefe da sinagoga respondeu indignado. Você consegue ver isso? Pensar que aquela pobre mulher estava numa situação horrível, 18 anos. Ela foi milagrosamente aliviada dessa situação. E o chefe da sinagoga ficou zangado. Esse é um aspecto típico do legalismo que a gente não vai ficar entrando nisso aqui. Mas tende a irritar as pessoas. O chefe da sinagoga respondeu indignado, porque Jesus tinha curado no sábado. E ele falou, em 6 dias o homem deve trabalhar, blá, blá, blá. Neles, portanto, venham e sejam curados, não no sábado. O Senhor então respondeu e disse, seu hipócrita, no sábado, cada um de vocês não solta o seu boi, o seu jumento, e leva ele para beber? Você vai deixar o seu boi, o seu jumento, ficar 24 horas sem beber? Mas você deixou essa mulher presa nessa situação durante o dia todo de sábado. Não deveria essa mulher, sendo uma filha de Abraão, a quem Satanás amarrou durante 18 anos, ser libertada no vínculo desse sábado? Na verdade, ele estava dizendo a eles que esse é o propósito do sábado. Libertar as pessoas dos seus fardos. Quando ele diz essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, o povo todo se alegrou, e as coisas gloriosas que foram feitas por ele. Então, eles se orgulharam disso, né? Portanto, essa é uma pequena análise aqui do legalismo, gente, da natureza do legalismo e dos efeitos que ele gera.
Agora, eu acredito que a justiça própria ela tem um resultado final que produz nas pessoas. E eu vou ler em Mateus 23. Apenas alguns versículos ali de acusação a Jesus, aos líderes religiosos hipócritas daqueles dias. Vamos lá, Mateus 23. Eu vou ler porções aqui de 5 versos, tá? E enquanto eu leio, eu quero que você escolha assim, uma palavra recorrente. Versículo 16. Ai de vocês, seus guias cegos. Verso 17. Vocês tolos e cegos. Verso 19. Tolos e cegos. Verso 24. Cegos. Verso 26. Fariseu cego. Eu tenho certeza que todos vocês perceberam qual é a palavra, né? Cego. É isso mesmo. E eu acredito que a justiça própria, a retidão própria, produz inevitavelmente uma cegueira espiritual. Então, além disso, você não precisa ir até lá. Mas, ao resumir aqui o erro de Israel, Paulo diz ali em Romanos 11, 25. Diz claramente: a cegueira, em parte, aconteceu a Israel. A palavra em grego não é a mesma. Significa dureza de coração. Mas os dois estão intimamente relacionados, porque o coração é como a gente percebe espiritualmente. E eu acredito que a justiça própria, hoje, ainda tem os mesmos resultados inevitáveis. Ela produz cegueira espiritual. E isso me permitiu compreender algumas das coisas que eu vejo acontecendo ao meu redor. Porque eu vejo Deus agindo soberanamente e de muitas maneiras poderosas. E eu vejo algumas pessoas que são religiosas, frequentadores de igreja, cristãs, batizadas no Espírito Santo, fiéis, mas que aparentemente são totalmente cegas para o que Deus está fazendo e não conseguem ver. Então, eu fiquei realmente preocupado e fiquei agonizando com esse problema. E acho que conversar com eles não muda. Então, eu cheguei na conclusão de que a raiz do problema é a retidão própria. E a consequência inevitável é a cegueira espiritual. Então, agora na situação cultural atual que a gente se encontra, a gente não lida principalmente com essas pessoas que ainda procuram seriamente observar a lei de Moisés. Existem essas pessoas no judaísmo ortodoxo, e embora eu deva dizer que, do meu ponto de vista, o judaísmo e a lei de Moisés acabam sendo coisas diferentes. Mas eu acredito que entre nós, na igreja cristã, multidões de pessoas têm a sua pequena listinha de regras, que elas usam basicamente da mesma forma que os judeus usavam o judaísmo, ou o fariseu usava o seu pequeno conjunto de regras. E isso leva ao mesmo problema. Então eu vou apresentar a vocês, com base na minha experiência e observação, 5 tipos diferentes que eu acredito seriam comumente encontrados entre nós. Todos têm o seu pequeno, como é que eu vou dizer, o seu pequeno conjuntinho, né, de regras. Nesse ponto, eu queria dizer que eu sempre desejei ser como Bob Mumford, porque eu realmente precisava ser apresentado da forma que ele pudesse fazer e eu não. Enfim, mas eu vou fazer do meu jeito aqui, simples, prosaico, e eu vou fazer o meu melhor. Eu digo isso sinceramente. Eu não estou zombando de ninguém, eu quero dizer isso, porque eu preguei essa mensagem numa congregação onde meus netos é um dos presbíteros. E é importante para mim sentir que eu tenho um neto que é mais velho. E houve uma senhora que foi o pastor depois disse: eu estou em cada uma das 5 categorias que ele mencionou.